Graça e paz para você que está aí vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja desfrutando de uma boa saúde na graça do nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou Lucas, coordenador do Teatro Vida em Cena da Igreja Batista de Tigipió. E hoje eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. O tema que nos foi dado pelo nosso pastor é o seguinte: os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. Os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. É um tema bastante forte, confrontante, inquietante, que levanta vários questionamentos na nossa vida como cristão, como igreja. Depois que Jesus voltou ao céu, seus discípulos deram continuidade ao seu trabalho na terra. Foi quando foram surgindo os primeiros cristãos e a instituição igreja. Mas não foi uma tarefa fácil. Quando lemos o livro de Atos, nós vemos muitas dificuldades e muitos desafios enfrentados pelos apóstolos. Prisões injustas, perseguições, calúnias, até mortes injustas também. Hoje nós vivemos num contexto e numa época totalmente diferente, mas a essência da prática do verdadeiro evangelho continua a mesma. Então é por isso que a igreja sempre vai enfrentar desafios em sua caminhada. E o versículo que está atrelado ao tema é Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós já temos presenciado isso, né? Nós já estamos vivendo isso. O que era certo virou errado hoje em dia. E aquilo que era errado se tornou normal. Isso é o aumento do pecado, o aumento da iniquidade. O amor das pessoas, a fé, já está enfraquecendo, já está esfriando. E nós, como igreja, devemos tomar cuidado para que nós não venhamos fazer parte desse grupo, desses muitos, dos quais a fé vai esfriar. E para que isso não aconteça, nós devemos ter noção da nossa verdadeira identidade como igreja aqui na terra, do nosso verdadeiro papel, ter noção para que foi que Deus nos chamou. E nesses últimos dias temos vivido desafios, e o nosso relacionamento com Deus é que vai determinar se nós sairemos vencedores ou não desses desafios. E falando nesses desafios, eu trouxe alguns e vou expor para vocês oito desafios para ser mais exato. O primeiro, desafio de viver em santidade. Levítico capítulo 20, versículo 26. E serão santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serem meus. A referência vai estar aí na tela. Toda vez que eu falar um desafio, o versículo vai aparecer aí, caso você quiser anotar e ler depois. Então, santidade significa ser separado do mundo, ser separado das práticas pecaminosas do mundo. Deus, que é santo, Ele chama e espera que seus filhos vivam em santidade, também sejam santos. E nós, como igreja, precisamos vencer o mal do falso cristianismo na nossa vida como cristão. O que seria esse falso cristianismo? É justamente a inclusão e a normalização do pecado na nossa vida como cristão. Não tem como, é contraditório você se dizer que ser cristão, você está na igreja e ao mesmo tempo estar em práticas pecaminosas. Isso é muito sério diante do nosso Deus. Deus condenou isso quando deu a lei para o seu povo de Israel. E hoje Ele continua condenando, nada mudou. Mas aquele que é nascido verdadeiramente de Deus jamais se deixa dominar por esse falso cristianismo. Ser santo também é um ato de amor. Se você ama a Deus, você não vai querer ofendê-lo, você não vai querer machucá-lo ou entristecê-lo. Pelo contrário, você vai fazer tudo para ter uma vida que agrade o coração dele, e abrir mão do seu erro, daquilo que faz você pecar. Exige sacrifício, e a nossa vida é assim. Para você ser santo, você precisa se sacrificar para o nosso Deus. Segundo desafio de manter a comunhão com Deus.
1 João capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Nós vivemos dias difíceis, no meio dessa pandemia, dessa doença aí que assola o mundo. O psicológico e o emocional tem sido muito abalado, acredito que da maioria das pessoas. Toda essa realidade nessas lives que nós estamos tendo, não podemos estar todo mundo junto no tempo, físico, tudo isso mexe com a nossa estrutura. Aí eu pergunto, e a sua comunhão com Deus? Como é que ela está? Ela também tem sido abalada diante disso? Será que a sua comunhão permanece a mesma com Ele? São momentos difíceis, mas esses momentos, essas dificuldades devem nos aproximar mais de Deus, para que a nossa comunhão com Ele seja fortalecida e para que a gente fique firme, forte, para enfrentar as outras dificuldades que ainda virão tempos mais difíceis. Isso tudo é só o início do cumprimento das profecias que nós vemos na Bíblia pelos profetas e pelo próprio Jesus, e só vai conseguir suportar as maiores dificuldades que virão aquele que tiver uma comunhão forte com Deus. Terceiro desafio de permanecer na palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí vamos para o versículo 13 e 14. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Nesses últimos dias, a Bíblia tem perdido espaço na vida de muitos cristãos. Uma boa parte dos crentes, que se dizem ser cristãos, usa a Bíblia apenas para satisfazer seu ego e suas necessidades pessoais. Procuram uma doutrina que lhes satisfaça naquilo que é conveniente, só naquilo que lhe convém. E a essência da palavra, a essência da leitura da palavra tem ficado para trás. E a dedicação a coisas terrenas tem se tornado cada vez mais comum. Um exemplo, nós vemos uma grande dedicação, não só por parte dos jovens, mas também por parte de muitos adultos, uma dedicação profunda às redes sociais. Só um exemplo, porque existem várias coisas terrenas em que nós nos dedicamos. Aí eu pergunto, será que esse tempo que a gente gasta nas redes sociais, por exemplo, às vezes horas, será que esse tempo que a gente gasta nisso é o mesmo que a gente gasta na leitura da palavra? Ou que deveríamos gastar se a gente lesse? Só vai conseguir suportar também os tempos difíceis, os tempos mais difíceis que virão, aqueles que estiverem firmados na palavra, que estiverem em contato com a Bíblia. Porque é muito bom você ser conhecedor de várias áreas na vida, você ser informado, você ser desenrolado, mas do que adianta tudo isso se você não sabe da palavra de Deus, que é o principal? Você sabe responder sobre tudo, mas sobre a palavra de Deus você não sabe, você não conhece, porque haverá momentos em que a palavra precisará estar no nosso coração e na nossa mente, não vai estar fisicamente. E aí, como é que vai ser se você não ler e não praticar essa palavra? Quarto desafio de ser voz profética. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A partir do 13, esse capítulo, fala daquela parte, o sal da terra e luz do mundo. E a igreja foi chamada para quê? Para fazer a diferença no mundo, para levar o Evangelho de Jesus, para condenar o pecado e anunciar a salvação aos que estão perdidos. O profeta Jonas, ele anunciou a destruição da cidade de Nínive.
E por causa disso, por causa dessa mensagem que Jonas pregou lá, todos os moradores e o rei, inclusive o rei, se arrependeram. E por causa disso, não sofreram o castigo da parte de Deus, pelo poder da mensagem que Jonas tinha pregado. João Batista também, constantemente, ele convocava o povo para preparar o caminho para o Messias que estava para vir. Isso queria dizer o quê? Que as pessoas precisavam consertar as suas vidas para receber a salvação que Jesus ia trazer. Paulo também, em diversas cidades, pregou o Evangelho e muitas pessoas se converteram. Então esses três são apenas exemplos de alguns homens que dedicaram a sua vida à pregação da mensagem de Deus. E esse é um dos maiores desafios, porque vivemos num mundo, como o versículo-chave diz, em que o pecado tem se aumentado absurdamente. E ao mesmo tempo que o pecado tem se aumentado, ele tem se normalizado, tem se naturalizado. E você ser voz profética no mundo onde isso vem acontecendo é difícil. É onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Mas, se fosse fácil, não seria um desafio. E nós, como igreja, precisamos ser voz profética aqui na terra. Quinto desafio, desafio de manter a unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Esse também é um dos maiores desafios, porque numa igreja, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua opinião, sua personalidade, mas quando se trata do reino de Deus, precisamos ter o mesmo pensamento e o mesmo procedimento, como Paulo recomendou aos crentes da igreja de Corinto. E isso é difícil várias cabeças pensarem da mesma forma. E isso tem acontecido muito nesses últimos dias, dentro da igreja. Irmãos que têm relacionamentos cortados, irmãos e até mesmo ministérios que competem um com o outro, que lutam um com o outro, que são individuais, é o ministério A, ministério B, ministério C, que não se unem quando estão na mesma obra, quando estão servindo ao mesmo Deus. E também a igreja só vai ser forte para vencer os desafios que virão se for uma igreja unida. Por isso que eu digo que é um dos maiores desafios também, permanecer em unidade. Sexto desafio, desafio de preservar a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Desde o início dos tempos, desde Adão e Eva, o diabo vem tentando destruir o plano de Deus, o projeto de Deus, que é a família. E ele tem usado a banalização da família como uma forte arma em sua mão. Conceitos foram mudados, valores foram invertidos. E nós, como igreja, precisamos pedir sabedoria a Deus para cuidarmos da nossa família, para cuidar principalmente daqueles membros que ainda não tiveram encontro com Deus, aquele marido que te dá trabalho, que não quer saber de Jesus, aquela esposa também que não quer saber, aquele filho ou aquela filha rebelde, aquele irmão, esses membros que ainda não se converteram. É difícil, mas a palavra nos instrui a cuidarmos deles, porque depois da salvação, a família é o bem mais precioso que Deus nos entregou. Sétimo desafio, desafio de se manter fiel. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma mensagem que foi passada para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus passou essa mensagem através de João, quando ele escreveu as 7 cartas das igrejas. E Jesus diz que daria uma recompensa para aquele que permanecesse fiel até o fim. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que permaneceram fiéis
a Deus diante de tribulações, diante de momentos muito difíceis e diante de momentos muito extremos. Por exemplo, Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ela tinha, teve que voltar para a sua terra de origem com a sua nora Ruth, que foi a única que ficou com ela, e lá passou por necessidades, até Ruth conhecer Boaz e ter toda aquela história. Mas o que eu quero enfatizar é a fidelidade de Noemi em meio a essa provação. Permaneceu fiel a Deus e Deus a honrou. Tem também Ana. Ana não podia ter filhos e, além disso, ela todos os dias recebia provocações da outra esposa do seu marido, mas também permaneceu fiel. E quando teve seu filho, quando Samuel nasceu, ela o entregou a Deus, para o serviço de Deus. Deus a honrou, porque ela foi fiel. Temos também o rei Ezequias, que também teve uma grande fidelidade para com Deus. Ele eliminou da terra toda a idolatria que havia sido colocada por reis anteriores a ele. Ele foi afrontado pelo rei da Assíria, Senaqueribe, e Deus lhe deu a vitória, por quê? Por causa da sua fidelidade. Além disso, Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida, quando ele adoeceu, e Deus, por sua misericórdia, lhe acrescentou mais anos de vida. Tudo isso porque ele era fiel a Deus, não porque ele merecia. Nenhum desses personagens que eu estou falando merecia isso, merecia essa recompensa de Deus, mas por serem fiéis, Deus os recompensou. Temos também Jó. Quem é que não conhece a história de Jó? Em meio a um turbilhão de dor, um turbilhão de perdas, permaneceu fiel a Deus, e Deus também o honrou. Temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha porque não se curvaram diante do Deus da Babilônia, foram fiéis e Deus os livrou não da fornalha, Deus os livrou na fornalha, e foram recompensados por sua fidelidade. Daniel também, em meio ao decreto que tinham dado, que o rei Dário tinha dado, que só podia orar a ele, que não podia orar a nenhum outro Deus, Daniel permaneceu fiel, foi jogado na cova e também foi livrado por Deus. Estevão, que morreu por ser discípulo de Jesus, por ser apóstolo de Jesus, mas quando ele estava lá sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus, ele viu Deus e Jesus ao lado de Deus. Ele não teve recompensa na terra, mas com certeza ele teve recompensa no céu. Então podemos aprender com todos esses personagens que eu citei, a sermos fiéis ao nosso Deus. E o último desafio, o desafio de estar preparado para a volta de Jesus. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, não vou ler porque é um pouco grande, relata sobre a parábola das 10 virgens, que a maioria também deve conhecer. As 5 virgens prudentes, elas levaram azeite de reserva para que as suas lamparinas ficassem sempre acesas, e quando o noivo chegou, elas puderam entrar com ele na festa. Ao contrário das 5 virgens insensatas, que não se preocuparam, não vigiaram em levar azeite, e aí, quando o noivo chegou, elas tiveram que ir atrás de azeite e aí perderam a festa, não entraram na festa com o noivo. Eu vou ler só o último versículo, que é o 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se nós conseguirmos vencer todos os outros desafios que eu falei, nós vamos conseguir vencer esse desafio também. A igreja precisa estar preparada, vigilante para a volta de Jesus, porque nós não sabemos como isso vai acontecer. Nós já vemos vários sinais, tudo que nós estamos vivendo já é a volta de Jesus se aproximando, mas precisamos estar alertas, precisamos estar como aquelas 5 virgens prudentes, preparados, para que quando o noivo nos chamar, nós possamos subir e viver com Ele para sempre, na eternidade. Então é isso, eu espero que esse pequeno estudo tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo, que Deus esteja aplicando essa palavra no coração de quem está vendo esse vídeo. E para encerrar, vocês vão ver agora a participação do pessoal do teatro, eles não podiam ficar de fora.
falando em nome deles, né? Estamos todos com saudade de estarmos aqui na igreja, dos ensaios, saudades de passar a mensagem de Deus para vocês através da encenação, através da arte. Mas Deus sabe de tudo, né? Deus tem um tempo para tudo. Precisamos passar por isso, estarmos nas nossas casas, mas em breve voltaremos. Então é isso, né? Fiquem na paz, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Por isso, o meu melhor eu vou dar para Deus. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.